Olá, poderosos, aqui professor Renato Martins e vamos aí em mais um vídeo de geografia. Hoje a gente vai complementar a aula sobre agricultura, né? Então a gente vai falar aí da perspectiva da modernização da agricultura tradicional e algumas dessas nuances aí desse processo, né? Então fica ligado, pega aí seu material de anotação e vamos ao que interessa. Então, basicamente, aí só para a gente relembrar, né, mais uma vez, a questão da agricultura moderna e a tradicional, contexto geral aí, né? A agricultura moderna, ela se valida de um grande aparato tecnológico, ela foi implementada, desenvolvida aí a partir da Revolução Industrial e recebeu grandes investimentos de países desenvolvidos, né, para ter essa evolução técnica e científica. Hoje, as grandes fazendas empresariais, elas têm seus próprios laboratórios, suas próprias técnicas sendo desenvolvidas ali devido à alta produtividade, né? Então, existe aí esse processo muito intenso estabelecido na ideia da agricultura moderna. Então, você tem uma perspectiva de abastecer um mercado mais amplo, né, um mercado internacional, e por isso essa busca aí de melhorar a produtividade em função da demanda crescente, que a população mundial cresce, vem crescendo, né, nos últimos séculos aí, né, cresceu muito, e essa evolução da agricultura moderna é em função dessa demanda. Na agricultura tradicional, você já tem uma perspectiva mais limitada em relação ao avanço tecnológico. O próprio agronegócio, o mercado de insumos e implementos agrícolas não é voltado para a agricultura tradicional, ele é voltado para a agricultura moderna. Então, se você é pequeno agricultor de policultura e produz alimentos, basicamente, você vai ter dificuldade de encontrar máquinas que vão facilitar a sua atividade. Agora, se você é um grande produtor, produz grãos, monocultura, a aplicação de máquinas é muito mais fácil. É claro que tem um preço aí em consideração. Mas na agricultura tradicional você tem a perspectiva de menos, né, tecnologia, então eles têm que se valer mais da prática manual e de técnicas diversificadas para a produção. Então eles têm também o foco na produção de policultura, abastecer as suas próprias necessidades, né, autoconsumo, a subsistência e vender o excelente. E você tem ali a aplicação de mão de obra mais numerosa e geralmente consegue então fixar mais pessoas no campo. A ideia da agricultura tradicional, né, além de fixar mais pessoas no campo, também favorece na questão dos problemas urbanos, problemas sociais urbanos. Então, diminui a pressão nas grandes cidades se tem pessoas trabalhando no campo e principalmente produzindo alimentos que vão abastecer as cidades. Então, geralmente, quem abastece as cidades com alimentos é o agricultor tradicional, pequena agricultura, a agricultura familiar. Então, quanto mais agricultores familiares existem no país, melhor vai ser a oferta de alimentos, tanto em questão de qualidade quanto em questão de preço, principalmente, né? Aí nós temos, no caso aí da agricultura brasileira, né? No Brasil ocorreu aí um grande processo de incentivo também de capital internacional, principalmente os Estados Unidos investiu muito no Brasil em relação a essa modernização da agricultura brasileira. Teve início ali, basicamente, meados da década de 50, mas o grande salto e impulso desses investimentos foi na década de 60 e 70, que teve a mecanização do campo, êxito rural e urbanização. Então, todos os processos interligados aqui no Brasil. Mas já na década de 50 você começa a ter esse processo. E aí, década de 60 e 70, você passa a ter uma implementação muito mais forte também do setor industrial. Seria tanto a parte do agronegócio, né? Então, voltada à produção de equipamentos e insumos para a agricultura, quanto a questão da agroindústria também começa a se modernizar. Então, vários fatores contribuíram para essa modernização agrícola, que também provocou uma série de consequências. Daí a questão, né, dos impactos ambientais. Você teve ali década de 60 e 70, o cerrado sendo consumido pelo agronegócio que se estabeleceu nessas áreas de Planalto, né, Planalto Central brasileiro.
E aí você tem ali a questão também dos agrotóxicos, que começam a ser amplamente utilizados. Então, a Revolução Verde inclui muito essa ideia dos agrotóxicos, fertilizantes, vai trazer benefícios para o solo, controle de pragas, né? Tudo em função do quê? Da monocultura. Então, naquele primeiro momento, não existia o cuidado básico, né? Então, como era tudo novidade, então parecia que não tinha limites, e isso acabou causando uma série de impactos ambientais aí. Mas a gente tem que destacar também que o uso do agrotóxico possibilitou esse aumento da produtividade. E aí você começa a ter, então, uma escala crescente de produtividade, né, de produção aqui no Brasil, e o Brasil começa a se destacar como grande exportador de grãos. E aí o que acontece? O aumento significativo da produção de alimentos é resultado da modernização do campo. Se o campo tivesse modernizado, a quantidade de alimentos oferecida seria bem menor. Só que, consequentemente, você teria mais pessoas também trabalhando no campo, o desenvolvimento tecnológico da cidade seriam menores e, consequentemente, ou muito provavelmente, a população não teria crescido tanto no mundo. Então, você tem ali, né, a introdução de novas técnicas agrícolas, principalmente com utilização de novas tecnologias, e o mundo desenvolvido, né, os países desenvolvidos, é onde teve aí o maior salto dessa perspectiva de capitalização da produção, né, de utilização de novas tecnologias. Então, no entanto, essa revolução vem provocando o quê? Esses impactos ambientais em ecossistemas. Então, a gente teve no Brasil a questão do Cerrado, que foi, em 2 décadas, aí, virou um hotspot, e hoje a gente tem aí o avanço do agronegócio sobre a Amazônia. Além disso tudo, né, a questão da monocultura em grandes extensões causa aí desequilíbrios nas cadeias alimentares e você acaba desequilibrando toda a questão do ecossistema. E a própria implementação das monoculturas favorece a proliferação de pragas, então por isso você tem que ter um controle cada vez maior na aplicação de agrotóxicos. E você vai diminuindo, então, a biodiversidade de vários ecossistemas em função dessa expansão de monocultura. Aí você pega a maciça utilização dos agronegócios, a proliferação, né, de linhagens resistentes, porque daí vai tendo adaptação aos agrotóxicos também, né, as pragas vão se fortalecendo, e aí você tem que usar pesticidas, né, herbicidas, agrotóxicos cada vez mais potentes. Tanto é que hoje existem em vários países vários produtos que são proibidos, justamente por causa do alto nível de substâncias tóxicas, né? Que algumas substâncias até que ficam, porque permanecem no ambiente por um tempo maior que o ciclo da planta. Então isso acaba sendo cumulativo ao longo dos anos. E aí o que acontece? Esse uso indiscriminado de agrotóxicos acelera a contaminação do solo, do lençol freático, né? Então vai empobrecer o solo, vai impedir a proliferação de micro-organismos que estabelecem ali a fertilidade do solo. É claro que isso não é uma coisa generalizada. Então, a gente tem específicos, né? Contextos bem específicos em relação a esse contexto. Então, nós temos aí tantas práticas que levam a um controle efetivo, né? O agricultor que é consciente com as suas técnicas e os agricultores que eles não estão preocupados com esse contexto ambiental. Então, nessa alçada, o que cresceu muito? O agronegócio. Então, nós temos no agronegócio hoje a grande pegada da questão econômica da agricultura. Então, o principal tipo de sistema moderno é o agronegócio, ou agrobusiness, né? Então, são grandes unidades de produção destinadas geralmente ao cultivo de um único produto. Então, você tem a implementação de monocultura. Mas, geralmente, o que acontece? Eles seguem os ciclos, né? As safras. A safra da soja, depois que ela é colhida, vem a safra do milho. E aí se implementa essa rotatividade de culturas. Até um tempo atrás, no Brasil, não se aplicava muito a ideia de rotatividade de culturas nas grandes propriedades e também do plantio direto. Então, de algum tempo para cá, né, umas 2 décadas para cá, é que isso começou a se tornar praticamente uma regra, né? Então, os agricultores
também têm se conscientizado em relação a esse contexto, né, de rotação de culturas e de plantio direto, que favorece, inclusive, a própria produtividade dessas áreas, né? Então, cultivo de monoculturas, que são destinadas para exportação, então tem uma alta demanda no mercado externo, principalmente a questão da soja, né? Então, a gente tem aí nos últimos anos, o mercado internacional da soja vem se aquecendo muito. A China, que hoje é o principal comprador de soja no mundo, ela vem ampliando seu mercado, comprando cada vez mais, e o Brasil vem conseguindo atender essas demandas. Então, a modernidade das técnicas agrícolas provoca o aumento da produtividade. A produtividade ela é diferente do aumento da produção. Toda vez que você aumenta a produtividade, você aumenta a produção. Então, isso é regra. Agora, nem sempre quando você aumenta a produção, você vai aumentar a produtividade. Então, vamos pegar a ideia aqui. Eu quero aumentar a minha produção. Eu posso simplesmente aumentar a área plantada, eu aumento a produção. Agora, se eu quero aumentar a minha produção sem estender a área plantada, eu posso investir no quê? No agronegócio, que é o melhoramento genético. Então, sementes com melhor índice de germinação, plantas que têm melhor capacidade de desenvolver as suas sementes, os seus frutos, em corretivos de solo, em agrotóxicos. Então, quando você investe nisso, em máquinas mais eficientes, você consegue produzir mais na mesma área. Então, aí remete à produtividade. Então, esse aumento da produtividade altera a organização do trabalho e aumenta a relação das atividades primárias com a indústria e serviços. Então, você vai ter cada vez menos pessoas empregadas na atividade direta. E daí o que acontece? Hoje você já tem, por exemplo, tratores que funcionam com sistema remoto. Não precisa de um tratorista dentro de uma pessoa manobrando o trator. Você insere os dados, as informações ali no sistema operacional e o trator vai sozinho. Você tem drones que fazem monitoramento das pragas também nas lavouras. Então, o drone ele já está programado, ele faz o sobrevoo nas lavouras e consegue identificar alterações por comparação de imagens. E tudo isso vem facilitando essa perspectiva da produtividade. E aí o que acontece? Você precisa cada vez mais do que? De equipamentos. E quem fornece os equipamentos? As indústrias. Só que no caso do Brasil, nem todos os equipamentos são produzidos aqui. Então esse aqui seria um também dos problemas. A gente importa muitos equipamentos. E os equipamentos são caros. E é justamente a produção dos equipamentos, né, a indústria, é que vai gerar mais empregos, empregos com melhor remuneração. Então a gente está perdendo esse filão aí, né? Essa fatia da produção econômica no nosso país, porque a gente produz muito alimento, muitos grãos, só que a gente não tem a contrapartida de indústrias aqui, né? De produção de maquinário, de investimentos diretos e de beneficiamento também dos grãos. Por exemplo, fazer um comparativo. O principal produto de exportação do Brasil é a soja em grãos. Então, do jeito que a gente colhe, a gente exporta. Na Argentina, o principal produto de exportação é a soja em bagaço, ou seja, ela é prensada e aí ela é exportada. Esse simples processo de prensar a soja já agrega valor ao produto. Então, eles vendem com maior valor agregado que o Brasil. Então, o Brasil acaba pecando nesse contexto, né, de investimento na cadeia produtiva, para implementar, para inserir valor, agregar valor no produto. Então a gente acaba vendendo um produto, que é uma commodity, de uma forma muito barata e simples, né? Aí veja lá, nós temos no agronegócio, os principais exemplos desse tipo de sistema são os belts norte-americanos, ou os cinturões, né? No Brasil, as áreas de produção de soja e atualmente a cana-de-açúcar são seus principais representantes. Veja só, aqui no Brasil, a soja é cultivada nas 5 regiões do Brasil. Aí vamos fazer um comparativo, né? Rio Grande do Sul, ele tem um clima mais ameno, então tem o melhor clima no Brasil para a produção de trigo, por exemplo. Só que o fazendeiro, o dono da terra, o proprietário da terra, que decide se vai plantar trigo ou vai plantar soja. Tudo vai depender do mercado e do dólar. Porque daí, se você produzir trigo, a tendência é o quê? Abastecer o mercado interno. Se você produz soja, você vai exportar. E aí você tem a questão, né, do pagamento em moeda nacional e em dólar. E isso o governo não interfere. Lá nos Estados Unidos,
as áreas de produtividade maior são mapeadas. Então, uma área onde a produtividade de trigo seria maior que de soja, o governo ele cria subsídios para o produtor de trigo ter a mesma lucratividade que se ele plantasse soja, por exemplo. Então, ele consegue ter uma rentabilidade satisfatória e ele consegue não só exportar, mas suprir demandas do mercado interno, coisa que às vezes o Brasil acaba não ocorrendo. Então, às vezes a gente não consegue suprir demandas internas porque a gente foca muitas vezes só na exportação. Então, a gente paga mais caro por alguns alimentos porque a gente foca na produção do que a gente vai exportar. E muitas vezes, até mesmo do que a gente mais exporta, por exemplo, a soja, a gente exporta, tá aí entre os principais produtores de soja do mundo, e mesmo assim os preços aqui praticados pelos derivados da soja vêm aumentando por causa da demanda internacional. Então, nem o produtor, nem o governo vem se preocupando em relação às demandas internas, mesmo que depois o governo tenha que importar alguns produtos que o Brasil exporta. E aí vai acarretar o quê? Um aumento de preço desses produtos também. Então, a atual expansão da agricultura e do agronegócio no Brasil deve-se, entre outros fatores, à forte vinculação da agricultura à indústria, que é a agroindústria, ampliando a participação de produtos com maior valor agregado no valor das exportações brasileiras, pondo os complexos de soja do setor sucroalcooleiro. Mas ainda é muito primário, muito prematuro. Então, o governo ele incentiva muito mais somente a ideia da produção agrícola e acaba deixando de lado, muitas vezes, essa perspectiva aí do beneficiamento, né? Então, aqui algumas informações, alguns dados, só para a gente fazer uma ideia geral. Ó, os pequenos produtores. Os pequenos produzem mais o quê? Mais alimentos. Ó, os 330 milhões de hectares das fazendas do Brasil estão distribuídos em 90% propriedades pequenas, incluindo agricultura familiar. 3% de grandes propriedades. E aí você tem aqui, ó, 34% da produção do país em 3% das propriedades. 90% das propriedades ficam aí com metade da fatia do mercado. E aqui você tem, ó, 7% das propriedades, são as médias propriedades, com a fatia de 16% da produção. Mas isso em relação ao que? A produção do mercado interno, né? Aí a agricultura familiar, ela é o que mais produz leite, ela é o que mais produz aves, é o que mais produz suínos. Aí perde aqui para os bovinos, porque a carne de gado também é um dos principais produtos de exportação do Brasil. Apesar do Brasil exportar muito suíno e aves, a dinâmica de criação desses animais é diferente da criação de gado, da pecuária bovina. Então, a pecuária bovina fica mais dentro desse contexto das grandes propriedades também, que o Brasil tem essa alta demanda de exportação. A agricultura familiar, veja só, 80% da mandioca produzida no Brasil, 70% do feijão, agricultura familiar, 46% do milho, apesar do milho também ser um produto de exportação, a agricultura familiar se valida muito da produção de milho. E você tem que lembrar o seguinte, que o pequeno produtor, agricultor familiar, muitas vezes ele não tem acesso aos mecanismos de exportação. Então ele tem que vender no mercado interno. E muitas vezes o que torna também a dificuldade de comércio para o pequeno agricultor? Os intermediadores. Então, geralmente, quando você compra um produto, aquele produto ele já passou por 2, 3 intermediadores. Então, é o cara que comprou lá na propriedade, que nem sempre o produtor consegue transportar o que ele produz, o pequeno produtor. Então, ele não transporta, ele tem que vender mais barato ainda para alguém que vai lá buscar. Esse alguém que vai lá buscar, ele vende, às vezes, para um outro comerciante, né? Os grandes comerciantes de ceasas e feiras. E aí, esses comerciantes ceasas ainda vendem para o supermercado, abastece o supermercado. Então, você tem muita intermediação desse processo. Isso dificulta a lucratividade também das atividades das pequenas propriedades. Aí nós temos lá o café, 38%, o arroz, 34% na agricultura familiar, o trigo, 21%, e a soja, como a gente vem falando aqui, né, de exportação, só 16% na agricultura familiar. Porque a soja tem que ter uma alta produção para ter uma rentabilidade. Então fica aí principalmente na parte
das grandes propriedades. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de alimentos. Então, aqui algumas posições. Algumas posições eles mudam de um ano para outro. Só para a gente ter uma ideia geral. Ó. A exportação, a produção e exportação de açúcar, o Brasil é o primeiro. Produção e exportação de café, o Brasil é o primeiro. Suco de laranja também, produção e exportação é o primeiro. Aí, no caso da soja, né? Segundo produção, a gente perde para os Estados Unidos, só que a gente vem batendo recordes de produção. Então, a safra do Brasil é entre safra dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, os Estados Unidos supera o Brasil na entre safra nossa. E aí, na nossa safra, a gente supera os Estados Unidos. Então, sempre tem essa passagem de posto na parte da produção. Mas em exportação, a gente é o primeiro. Carne bovina. A Índia tem o maior rebanho bovino do mundo. Apesar de lá ter muito hindu que não come carne, ainda assim você tem outras religiões na Índia que não praticam essa ideia, né, do não consumo de carne, mas também eles exportam carne lá. Então, assim, o maior rebanho do mundo está na Índia, o segundo maior rebanho do Brasil está segundo maior rebanho do mundo está no Brasil. Mas em termos de exportação, o Brasil domina o mercado. E a Índia, em termos de exportação, é bem mais inferior. Aí, fumo, segundo maior produtor, primeira exportação. O álcool, segundo maior produtor, primeira exportação. Carne de frango, terceiro maior produtor, primeira exportação. Inclusive, a gente tem vários frigoríficos de frango no Brasil que foram construídos dentro de uma planta específica para exportação para países árabes, né? Aí a gente tem, terceiro maior produtor de milho, quarto maior exportação, carne suína, quarto produção, quarto exportação. E aqui, para a gente ter uma ideia na divisão, né, das regiões. Então, a região centro-oeste, a grande vocação da região centro-oeste é produção para exportação. Então, quando você ouve a expressão celeiro do Brasil, essa expressão ela se enquadra para o centro-oeste, que é a região que mais exporta gêneros agrícolas, e também se enquadra para o sul, para a região sul, que além de exportar muitos gêneros agrícolas, também tem maior participação do mercado interno. Se a gente fosse relacionar aqui a parte do mercado interno, a região sul seria a primeira. Na parte de exportação, ela está atrás do centro-oeste. Então, meus jovens, espero aí que vocês tenham pegado o contexto principal, né, da nossa ideia aí da aula. Só um último detalhe aqui, para a gente entender, né? Produção agrícola, produção de arroz. Então, aqui, a região sul se destaca na produção de arroz. Então, o arroz abastece muito mais o mercado interno. A produção de cana-de-açúcar, aqui, centro-oeste de São Paulo, né? Região do Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, e expandindo aqui para novos pontos da região centro-oeste e norte. E a produção de fumo mais concentrada aqui na região sul e parte aqui do Nordeste. Só para a gente ter uma ideia aqui de 3 produções, né? Ali a produção de laranja no Brasil está articulada a processos industriais e voltada ao mercado externo, mas que pelo uso excessivo de defensivos agrícolas apresenta problemas de contaminação do meio ambiente dos trabalhadores rurais. E aí o Brasil também ele acaba enfrentando muita restrição de exportação de alguns produtos devido aos produtos tóxicos que ele usa, produtos químicos que ele utiliza. E aí os países, né, principalmente a União Europeia, cria muita restrição de determinados produtos químicos. Mas o contexto é mais ou menos favorável, né, ou bem favorável, não mais ou menos, mas totalmente favorável aí a essa dinâmica no Brasil, até porque o sistema político do Brasil está muito vinculado a essa ideia da produção rural, né? Então, meus jovens poderosos, espero que vocês tenham entendido, pegado aí o contexto. Forte abraço, um abraço geográfico e até a próxima.